Lucas capítulo 6, versos de número 46 ao 49. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia e se conecta com esse texto. Tenho certeza que essa palavra será disruptiva para coisas lindas que você pode viver nesse ano. E se você ainda não compartilhou, compartilha. Tem alguém que você ama, que precisa dessa palavra. Me ajude a amplificar o alcance dessa mensagem. Faz isso. E você que está aqui, quem encontrou, diga amém. Eu acho que vocês não jantaram hoje, né? Quem já encontrou, diga amém. Quem vai jantar depois do culto aí? Vamos ver. Bem que eu suspeitei, viu? Amém. Gente, essa palavra pode mudar completamente os resultados que você vai colher neste ano. Quem aqui, sinceramente, quer viver o melhor ano de sua vida até então? Com sinceridade, quem quer isso? Amém. Se você der crédito a esta palavra, acredite, esse ano pode ser o ano mais feliz da sua vida até então. Não menosprezando tudo que você já viveu, mas trazendo clareza e consciência de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Quem crê que Deus pode surpreender você nesse ano? Amém, amém. O texto diz bem assim, Lucas capítulo 6, o verso 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Eu quero ler também esse mesmo princípio bíblico, mas registrado por Mateus. Então abra agora em Mateus, capítulo 7, os versos de número 24 ao 27. O texto diz assim: portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, e parece, né, gente, que se continuar desse jeito vai chover, não vai? Quem acha que a previsão diz que vai chover? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Feche os olhos por gentileza. Pai, a tua palavra foi lida, e esta palavra é viva, é penetrante, é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual é designada, e eu tenho certeza, Senhor, que não é por acaso que cada pessoa que está nessa celebração, que está conectado conosco, estão aqui agora diante desta palavra, Pai. Eu creio que há algo do céu para se revelar e se manifestar na vida do teu filho, na vida da tua filha, Pai. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Ministra aos nossos corações conforme o desejo do teu coração, Senhor. É assim que eu oro, Pai. É assim que eu peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? O tema dessa noite é casa dos sonhos ou casa de pesadelos. Você pode repetir isso? Casa dos sonhos. Vamos lá, um pouquinho mais forte. Casa dos sonhos ou casa de pesadelos? Amém. Muito provavelmente alguém de vocês deve nutrir no coração o sonho de uma casa muito especial. Seja aqui neste mundo ou seja ela celeste. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Tem gente que visualiza aquela casa dos sonhos como sendo a casa no bairro que você escolheu para morar. Aquela casa com piscina, de preferência com aquela borda infinita, né, que emenda com o mar, né? Então você olha para a piscina e você vê a água assim como que emendando com as águas do mar, né? É uma casa boa de se morar, né? Com conforto, segurança. O Biel acho que já desenhou essa casa, né, Biel? Estou sentindo aí que conectou, né? Mas enfim, todos nós podemos sonhar com uma casa muito especial para chamar de lar. Lar doce lar. E a casa que eu quero tratar aqui hoje não é dessa casa terrena ou meramente física. Eu quero falar hoje da casa espiritual que somos nós. Da casa espiritual que diz respeito àquilo que nós somos uns com os outros enquanto igreja. E é claro, os princípios que nós vamos aprender para essa casa espiritual que somos nós, para essa casa espiritual que cada um de nós somos também diante de Deus, eles se aplicam para a sua vida pessoal, se aplicam para o seu relacionamento conjugal, se aplicam para o seu relacionamento entre pais e filhos, se aplicam para o seu negócio, para a sua empresa, se aplicam para o seu ministério, para a sua vocação, para a sua liderança. Então fica ligado que esses princípios podem fazer toda a diferença na sua vida e naquilo que você vai construir neste ano. Amém? E uma coisa com base nesse texto que nós precisamos desde já esclarecer é que todos nós somos construtores. Tem alguém aqui que é um construtor por ofício, trabalha com construção civil? Tem alguém que trabalha por ofício? Hoje pela manhã tinha aqui alguns irmãos que trabalham, de fato, no ofício da construção civil. Mas é fato que quando se trata do reino de Deus e da nossa vida espiritual,
com base na palavra de Deus, todos nós somos construtores. Repita isso: eu sou um construtor. E esteja você consciente ou não, você tem construído uma casa. A questão não é se você é um construtor ou não. A questão é o tipo de construtor que você está sendo. A questão é a forma da casa que você vem construindo. E que casa é essa? E o que essa casa é capaz de suportar? Então, uma coisa que nós precisamos entender é que esse texto ele tem algumas similaridades e tem também algumas distinções. E as similaridades é que ambos os construtores construíram uma casa. Mas o que é interessante? Essas casas enfrentaram a mesma chuva, a mesma enchente, os mesmos ventos. São similaridades. Ambos os construtores construíram uma casa para morar, e ambas as casas enfrentaram a mesma chuva, a mesma correnteza e os mesmos ventos. Mas existe uma distinção no resultado que cada construtor e cada casa teve. Porque o Senhor Jesus diz que uma das casas firmou o seu alicerce na areia. Outra firmou o seu alicerce cavando fundo na rocha. E aquela que foi construída na rocha, vieram as chuvas, os rios transbordaram, as correntes deram contra aquela casa, mas porque ela estava firmada na rocha, ela aguentou firme, ela não caiu. Por outro lado, aquela casa que foi construída sobre a areia, ou sobre o chão, sem alicerces, a Bíblia diz que vieram a chuva, transbordaram os rios e deram contra aquela casa. E grande foi a sua ruína, completa foi a sua ruína, ou seja, aquela casa desmoronou. E aqui nós temos então dois cenários. O cenário de uma casa dos sonhos e o cenário de uma casa de pesadelos. Qual é a casa dos pesadelos? É a casa construída por um insensato. É a casa construída por quem não se preocupa em cavar fundo e encontrar uma rocha como alicerce. Mas a casa dos sonhos é a casa do diligente, é a casa do sábio, é a casa daquele que quer cavar fundo, encontrar uma pedra sólida para firmar os seus alicerces e então construir algo sólido a partir daquele alicerce. Então hoje, com base no construtor que você tem sido até então, você está construindo uma casa dos sonhos ou uma casa de pesadelos? Como que eu tenho clareza do tipo de casa que eu estou construindo? Você não pode dizer que não está construindo uma casa, você está. A questão é o tipo de construtor que você está sendo, o tipo de casa que você está construindo, e o que essa casa é capaz de suportar. E o que essa casa é capaz de suportar determina se é uma casa de pesadelos ou se é uma casa dos sonhos. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. 2021. Você quer morar na casa dos sonhos ou em uma casa de pesadelos? Jesus explica que a casa dos sonhos é aquela que o construtor ouve as palavras de Deus e coloca em prática essas palavras.
A casa dos pesadelos é aquela da pessoa que até ouve a palavra de Deus, mas ignora. Ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. E Jesus deixou de forma muito didática, muito clara, como são esses construtores, o tipo da casa que é construída e as consequências que essas casas sofrem de acordo com a forma que elas foram edificadas. Então, nesta noite, eu quero pensar com vocês o seguinte: a forma que eu decido edificar determina se a minha casa é dos sonhos ou se a minha casa é de pesadelos. Pega a sua Bíblia, eu quero ler um texto para fundamentar isso e aprofundar um pouquinho mais o que nós estamos construindo aqui. Pega por gentileza o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos de número 10 ao 14. Diz assim: conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Repita isso: Jesus é o meu alicerce. Agora preste atenção, verso 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará sua luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém se escapa através do fogo. O que é importante entender aqui, gente? A palavra de Deus nos adverte: cada um de vocês vejam como constrói. E mais do que isso, ninguém pode colocar um outro fundamento a não ser este: Jesus Cristo. Repita isso: Jesus é o meu fundamento, é o meu alicerce. Mas o que é importante? Se Jesus é o fundamento, se Jesus é o alicerce, o que você está construindo nesse fundamento? Aquilo que nós construímos também é reflexo da importância e da clareza que nós temos do fundamento. Você já viu gente que tem um terreno maravilhoso e acaba construindo uma favelinha dentro daquele terreno, embora sendo um terreno muito precioso? Às vezes, nós não reconhecemos o poder que tem o fundamento Jesus como alicerce das nossas vidas. E construímos em cima desse fundamento obras que são semelhantes ao feno, à palha, enquanto deveríamos estar construindo com ouro, prata, pedras preciosas. E isto porque, além
da forma que eu construo, da forma que eu edifico, determinar se a minha casa é casa de pesadelos ou casa dos sonhos, eu preciso entender que a forma que eu construo será julgada por Deus. Não é só uma questão de construir uma casa que desaba ou uma casa que permanece. Cada um veja como está construindo, porque o fogo vai trazer uma prova sobre a sua construção. E aquilo que o fogo queimar não vai ter recompensa, mas aquilo que permanecer, mesmo diante da prova do fogo, será recompensado. Então o que nós precisamos entender nesse ano de 2021? Todos nós somos construtores, e todos nós temos a oportunidade de construir algo num fundamento sólido, firme, numa rocha que é Cristo nosso Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos entender, neste solo firme, precioso, poderoso, as nossas obras precisam ser dignas do fundamento que estamos usando. Nós precisamos construir algo que seja digno da metáfora do ouro, da prata e de pedras preciosas. Então, no nome do Senhor Jesus, permita-se nesse ano entender que você tem um solo firme para construir, e esse solo firme é Jesus. Então, se você vai liderar para Jesus, seja um líder que lidera construindo algo com ouro, com prata e pedras preciosas, e não com feno e palha. Se você vai fazer algo digno da glória de Deus, o faça honrando quem é o fundamento da sua vida, e faça algo que não pare no caixão. Faça algo que a morte não pode roubar, que os ladrões não podem roubar, que a traça não possa corroer. Acredite nisso, no fundamento chamado Cristo Jesus. Nós podemos construir coisas com valores eternos. Podemos ou não podemos, gente? Podemos. Mas embora sabendo que no fundamento chamado Cristo Senhor, Jesus, podemos construir coisas poderosas com valores eternos, nós queremos construir coisas apenas passageiras, que não vão durar, que a traça corrói, que os ladrões roubam. E a Bíblia nos adverte, o Senhor Jesus nos adverte: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E se o seu tesouro estão nas coisas do céu, nas coisas eternas, nas coisas do reino, acredite, está num lugar que ladrão algum rouba, que traça alguma corrói e que o fogo não pode consumir. Mas se você está construindo qualquer coisa em cima de um fundamento tão poderoso, acredita que o dia do julgamento trará luz sobre as nossas obras. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós precisamos responder uma pergunta. Se eu sou um construtor, e se eu tenho a possibilidade de construir num fundamento tão sólido e firme como Cristo Jesus, que construtor eu estou sendo? O que eu estou edificando? O que eu estou construindo? E o que eu estou edificando e construindo revela de mim. Nesse texto, repita após mim: um construtor edificou com prudência, sabedoria e diligência. O que ele fez, gente? Ele cavou fundo. Ele colocou os alicerces na rocha. Ele pensou não só no hoje, não só no agora, mas ele pensou no futuro. E aqui nós podemos destacar os elementos da prudência, da sabedoria, da diligência. Tem gente que quer construir coisas lindas, coisas preciosas, mas não quer cavar fundo. E gente, cavar fundo é todo dia ter um espaço para a palavra de Deus na minha vida. Cavar fundo é todo dia ter um espaço para um tempo de conexão com o Senhor. Tem gente que ora todo dia, mas é oração de susto, né? Ele passa um susto: meu Deus, me socorre.
É uma oração, vale também. Mas não dá só para orar oração de susto. Você tem que ser propositivo, tem que ser intencional, tem que buscar esse lugar de conexão com Deus. Cavar fundo. Não é ser alguém que frequenta o culto uma vez a cada 15 dias. Tem gente que frequenta o culto a cada 15 dias e acha que está cavando fundo. Não. Você tem um Tadel para te ajudar a cavar fundo. Você tem uma célula para te ajudar a cavar fundo. Você tem programações aqui lindas e especiais que te ajudam a cavar fundo, conhecer mais a palavra de Deus, edificar mais a sua vida, estabelecer fundamentos na rocha que é Cristo. E este é o caminho do construtor diligente, do construtor sábio, do construtor prudente. Ele cada vez mais quer conhecer a palavra, porque ele sabe que o que ele constrói com base no princípio da palavra, isso permanece. Isso não desmorona. Ei, quem sabe você tem medo de muitas coisas, mas acredite, se você sabe, se está construindo na rocha, não precisa temer, porque é fato, vai chover mais, os rios vão transbordar, e essas correntes vão bater contra a sua vida. Mas quem permanece firme? Quem edifica sua casa na rocha. Quem é um construtor prudente, sábio, diligente. Quem dá crédito à palavra de Deus. Mas também a Bíblia fala que existe um outro construtor que optou pela lei do mínimo esforço. Repita isso, optou pela lei do esforço mínimo, da insensatez e da negligência. Tem gente que é preguiçosa e depois paga por essa preguiça. Sempre quer fazer algo, mas quer fazer de forma que não exija esforço algum. E gente, vamos ser sinceros, não dá para construir algo na vida significativamente se não nos custar algo. Para cavar fundo vai custar esforço, sim ou não? Para encontrar um alicerce profundo, uma rocha, vai exigir esforço. Só que tem gente que não está preocupada com amanhã, quer construir de qualquer jeito, quer construir de qualquer maneira. E aí acha que não estudar, acha que não se aprofundar, acha que um dia isso não vai fazer falta. Mas um dia a casa cai. Alguém já usou essa expressão, já ouviu essa expressão? Geralmente essa expressão é para quem está fazendo besteira, para quem está vivendo como um louco, como um insensato, está vivendo como se um dia não haverá que prestar contas, como se um dia não terá consequência do tipo de atitude que está tendo. Aí você diz, olha, cuidado, porque um dia a casa cai. Se está construindo sem alicerces, se está construindo na areia, um dia essa casa cai. Quem já percebeu a imprevisibilidade da vida? Quem já percebeu? Hoje você acha que está tudo bem, se acha um super-homem. Não, eu estou no controle de tudo, a mim essas coisas não afetam, isso não chega em mim. Mas acredite, aquilo que você acha que só acontece na vida dos outros, pode bater a porta da sua casa. E a hora que isso acontecer, se a sua casa não está firme na rocha, sabe o que vai acontecer? Ela vai desmoronar. Assim acontece com pessoas que vivem uma vida sem estar na rocha e desmorona. Assim acontece com relacionamentos conjugais que não estão na rocha e desmoronam. Assim acontece com relacionamentos familiares que não estão na rocha e desmoronam. Assim acontece em amizades, em relacionamentos com as pessoas que não estão na rocha e desmoronam. Assim acontece com células de vida que não estão na rocha e desmoronam. Como assim, pastor? Uma célula pode não estar na rocha? Pode! Pode sim!
Basta essa célula não ser diligente no estudo da palavra, na oração, no tadel, naquilo que Deus está produzindo para você cavar fundo e ter estrutura. A forma que eu estou construindo, repita isso, a forma que eu estou construindo determina se a minha casa é dos sonhos ou se a minha casa é de pesadelos. E tem gente com as próprias mãos construindo uma casa de pesadelos. E daqui a pouco vai achar alguém para culpar porque está vivendo uma casa de pesadelos. E geralmente começa pelo pastor. É culpa do pastor Renato que não está orando por mim. É culpa do pastor Renato que isso e aquilo. Mas ei, a palavra de Deus está acessível a você. No seu celular, na sua casa. E você sabe que aqui estão as palavras de vida. Vida eterna. E quem ouve essas palavras e a coloca em prática, constrói uma casa que permanece, mesmo diante da chuva, mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos rios transbordando. E sabe o que é interessante, gente? O texto que nós lemos diz que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, e tem obra que vai se queimar, mas essas pessoas que a obra vai se queimar, a palavra diz que elas vão ser salvas ainda. E sabe o que eu entendo aqui? Que existem pessoas na igreja que já confiaram na pessoa de Jesus. E repita isso, a pessoa de Jesus é suficiente para a minha salvação. Porque na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando você recebe a pessoa de Jesus na sua vida, você é salvo. Mas repita isso, os princípios de Jesus determinam a qualidade da minha casa nessa vida e além dessa vida. Porque nós vamos ter isso sim, recompensas pela forma que a gente construiu. E aí a grande questão é que o ímpio, gente que às vezes nem frequenta a igreja, acredita de tal forma no princípio de Jesus, que ele coloca em prática e sabe o que acontece? Ele prospera, ele multiplica os seus bens, ele governa, vive coisas lindas. Porque às vezes o ímpio acredita mais do que nós nos princípios da palavra de Deus. Só que às vezes a gente tem o costume do quê? Um pouquinho antes aqui eu falei assim, olha, vocês serão enriquecidos de todas as formas. E tem gente que assim, ó, isso não é para mim. Mas vai falar eu aqui, olha, não sei não, gente. Tem gente fazendo uma mandinga aí para esse ano ser ruim na tua vida. Você vai dizer, realmente é para mim. Porque já começou ruim o negócio já está feio. Tem gente que não pode ver algo ruim avistando que ele diz, é meu. Tem uma fé tão grande para coisa ruim que, olha, é impressionante. Você já pensou se a fé que você tem para coisa ruim você tivesse para coisas boas? Seria completamente diferente. Então, se você entender os princípios de Jesus e colocar em prática, esses princípios têm consigo os resultados que você vai colher. E é o que Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e pratica, constrói a casa na rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, constrói a casa na areia. Isso está claro para vocês, gente? Então, qual é a casa que você está construindo? Que construtor você está sendo? O insensato? O que visa o esforço mínimo possível? O que não quer pagar o preço? O que não quer investir no seu crescimento? O que não quer cavar fundo? Ou você está sendo aquele que realmente cava fundo? Porque sabe que cada pedra é preciosa para estabelecer um alicerce naquilo que você está construindo. Por exemplo, quem aqui já foi enganado na vida alguma vez?
Quem já foi enganado? Pelo menos uma vez. Comprou gato por lebre, alguém mentiu para você, enfim, comprou alguma coisa na internet e não chegou. Quem já foi enganado alguma vez na vida? Quem celebrou porque foi enganado? Ficou feliz da vida porque foi enganado? Ninguém, né? Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, verso 22, e eu quero encerrar com esse texto. Abra aí, por gentileza. Tiago, capítulo 1, verso 22. O texto está aqui também, você pode acompanhar, que diz bem assim: sejam, o quê? Praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Toda vez que você ouve a palavra, toda vez que você entende um princípio e não coloca em prática, você engana-se a si mesmo. Então, se você tem que ficar brabo com alguém que está te enganando, talvez esse alguém seja você mesmo. Faz sentido isso? Vamos parar de se enganar? Só existe casa dos sonhos para quem recebe a palavra de Deus, coloca em prática e vive os seus resultados. Se você aplicar isso na sua vida, você vai crescer e vai construir algo digno de permanecer mesmo na tempestade. Se você aplicar isso no seu relacionamento conjugal, vocês vão crescer, vocês vão construir, e mesmo que venham os rios, haja enchentes, vocês vão permanecer. Se você aplicar isso na sua família, na sua relação com filhos, com pais, com parentes, vocês irão edificar, vocês irão construir, e mesmo que venha chuva, mesmo que venha enchente, vocês vão permanecer. Se aplicar isso no trabalho de vocês, se aplicar isso na empresa de vocês, no negócio de vocês, vocês vão construir. Vai vir a enchente? Vai vir a chuva? Vai. Os rios vão bater contra a nossa vida? Irão. Mas vai permanecer. Se você aplicar isso no seu ministério, na sua vocação, acredite, o seu ministério vai fluir, a sua liderança vai fluir, a sua célula vai multiplicar, aquilo que Deus te confiou vai prosperar, porque não vai parar na chuva, não vai parar na enchente, não vai parar nos ventos, porque você cavou firme. Semana passada, eu acho que ela está aqui, Isadora, cadê você, Isadora? Isadora, eu preciso honrar essa menina. A Isa, eu conheci ela uma criança aqui na igreja, e hoje ela é uma jovem muito abençoada. E é uma líder de célula muito preciosa. E eu sei algumas lutas que ela já enfrentou, algumas enchentes que já bateram contra a vida dela. E eu disse isso para ela na semana passada ali na sala em nossa reunião, e quero dizer aqui agora. O que eu admiro na Isadora? Não é meramente as vidas que ela ganhou para Jesus, não é meramente a célula linda que ela lidera, mas a capacidade dela de permanecer, mesmo quando chove forte, mesmo quando as enchentes vêm, mesmo quando o vento bate. Eu admiro isso muito em vocês, e eu sei que Deus está construindo estruturas na sua vida para te levar a um outro nível, e está chegando essa hora. Nada foi por acaso daquilo que você viveu, daquilo que você enfrentou, e de todo o aprendizado que você teve até aqui. E eu admiro isso em você, porque você tinha todos os argumentos suficientes para justificar uma desistência, mas você mesmo pegando a mão no arado e tendo todas as justificativas para dizer: Senhor, tô de volta, você permaneceu, e isso faz de você uma jovem diferenciada. Parabéns por isso. Se uma jovem pode, você também pode, mas o alicerce tem que ser Jesus. A rocha
tem que ser Jesus. Tem que permanecer quando o vento bate, quando a enchente vem. E isso só é possível quando a casa que eu estou construindo é a casa dos sonhos e não a casa dos pesadelos. Com as suas próprias mãos, você está definindo o tipo de casa que você constrói.